Eu tenho vindo desde Campinas, onde estive nesta manhã. Daqui a pouco vou estar voltando para casa. Eu moro em Arujá e vou voltar como um raio, porque eu sou avô de uma linda senhorita chamada senhorita Lívia. Ela tem 5 anos de idade. E ela mora numa outra cidade, de Santa Isabel. E ela me avisou que hoje vai me esperar na minha casa. Eu tenho um amigo, é um pastor, escritor, mais de 60 livros. É um homem muito especial. Chama-se Walter Brunelli. É um doutor na palavra. Foi dele a melhor definição que eu ouvi sobre avô. Ele disse que avô é o cavalo bravo, que o filho amansa para o neto montar. Eu acho que ele tem razão. Mas estar aqui hoje é um presente de Deus. É um privilégio, uma honra que Deus me concede. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, do meu amigo, pastor Thomas. Thomas é um amigo mais chegado que um irmão. Eu ouvia falar muito dele antes de conhecê-lo. Cada vez que eu ouvia falar dele e do trabalho que ele fazia, e da integridade dele em Deus, e do compromisso dele com o Senhor, eu sentia como Isabel, uma criança saltando no meu ventre. Eu tinha muita vontade de conhecê-lo melhor. E desde o dia que nós estivemos juntos pela primeira vez, eu nunca mais consegui ficar longe dele. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela maneira com que ele e Ana Rita têm sido uma bênção de Deus para vocês e para mim e para todos aqueles que amam Jesus aqui nessa região e nesse país. Quero louvar a Deus pelo pastor João Campos. Quero desejar bênção sobre sua vida, sua família. Pastor, sobre o vereador Martinho Leonardo e Lunalva, que eu tenho a oportunidade de reencontrar hoje. Quero louvar a Deus também pelos obreiros dessa igreja, aqueles que estão aqui no dia a dia ao lado dos pastores, como colunas, ajudando o Espírito Santo nos cuidados com a obra, o Yuri, Elias, Paulo, Rubens. Quero louvar a Deus também pela vida da Celina, que é desta igreja. Mas a Celina, ela tem dupla cidadania. Às vezes eu desconfio, tem tripla cidadania. Ela é membro dessa igreja e também é membro da Brasil para Cristo do nosso coração. E tem feito um lindo trabalho em nome de vocês ao lado do prefeito Paulo Alexandre. Quero também louvar a Deus pela vida do Fernando. Fernando é o líder do departamento que cuida de homens da Igreja Brasil para Cristo em toda a Baixada Santista. É um grande companheiro, é um homem de Deus. Eu estou muito alegre de tê-lo aqui conosco hoje. Eu também tive a felicidade de ser abençoado pela unção de Deus, ministrada pelo pastor Clay. E eu me alegrei tanto de vê-lo e ver o seu grupo que estava aqui ministrando, nos abençoando. Que Deus retribua em forma de bênçãos
a sua disposição de ter vindo ao Brasil e de estar conosco nesse tempo para ser um canal de Deus na nossa vida. Eu estou deputado federal, mas sou pastor, sou filho de pastor e sou neto de diáconos. Eu sou a terceira geração de obreiros da minha família. Esse ano eu completei 47 anos de idade. Às vezes parece um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende do dia. Mas é isso, 47. E completei esse ano 41 anos como pregador do Evangelho. Eu comecei a pregar o Evangelho aos 6 anos. Como disse a vocês, meu pai era pastor. E ele era de uma escola, a escola de Manuel de Melo. Manuel de Melo dirigia uma reunião, um culto com 10 mil pessoas, ninguém podia andar. Meu pai era do mesmo jeito. E ele e minha mãe tinham um número importante de filhos. Quando eles se casaram, ele tinha 2 filhos. A minha mãe era viúva, tinha 5. Então eles começaram com 7, que é o número da perfeição. E aí nascemos mais 5, que é o número da graça. Eu sou o primogênito do casamento deles. E aí formamos 12, que é o número do governo de Deus. Então, logo meu pai se tornou pastor daquela igreja. Metade da congregação chegava com ele, eram os filhos dele. E ninguém podia andar. E se um filho andasse na igreja, apanhava em casa. Eu nunca apanhei, mas eu vi meus irmãos apanhando. Não era legal. Então, um domingo de manhã, eu estava sentado assim, no primeiro banco. Meu pai abriu a oportunidade. Quem tem uma palavra? Alguém me empurrou. No banco de trás, eu caí de frente para meu pai. Ele olhou para mim, eu vi, ele ficou vermelho. Eu não tive dúvidas. Eu virei para o povo e disse: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu preguei a primeira mensagem da minha vida. O tema da primeira mensagem que eu preguei na minha vida era: há tempo para todas as coisas. Eu falei quase 15 minutos, então meu pai estava chorando. A igreja estava chorando, eu também estava chorando. Meu pai disse assim: hoje à noite meu filho vai pregar. Naquele momento, para mim, era a pior coisa que eu podia ouvir. A partir daquela noite, todas as outras noites, por muito tempo, meu pai colocava uma cadeira atrás do púlpito para que eu pregasse e o povo pudesse me ver. Eu voltei para o meu lugar, eu estava chateado com quem tinha me empurrado. Quando meu pai chamou a oração, eu olhei para trás com muita raiva e não tinha ninguém no banco de trás. E aquela raiva se transformou em emoção. Eu entendi que a pessoa que havia me empurrado era invisível.
aquela mão que me empurrou até o dia de hoje continua cuidando de mim. Por 46 anos, por 41 anos, essa mão invisível tem me sustentado. Esse ano eu completo 27 anos de ordenação pastoral. A Igreja Brasil para Cristo só ordena pastor a partir de 21 anos. Eu fui ordenado aos 20 anos. Eu gostaria de compartilhar tanta coisa com vocês. Mas quando eu chego aqui, eu estou com o pastor Thomas. Eu tenho, na verdade, vontade de ouvir. Porque eu sei do testemunho desta igreja. Eu conheço a história dessa igreja. Eu sei o que esta igreja representa, o que Deus usou, o que o Espírito Santo usou esta igreja para ser um divisor de águas na história da igreja evangélica na Baixada Santista. Eu quero louvar a Deus por vocês. E quando eu venho hoje aqui, eu não venho como deputado que estou. Mas eu venho agradecer a vocês pelas orações. E venho pedir que redobrem as orações. Porque nós estamos vivendo, redobre as orações por mim. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso no Brasil. Nós estamos vendo a resposta das nossas orações sacudindo esse país. Ou alguém aqui tem dúvida que Deus está ouvindo o clamor do povo na rua? E o clamor do povo é clamor para que seja feita justiça. É o clamor para que haja ética, transparência. É o clamor para que essa carga insuportável de tributos seja aliviada. É o clamor pela educação, por segurança. É o clamor em favor do pobre. É a resposta à oração da igreja. Eu acredito que nossa geração verá o Brasil melhor. Eu acredito que a geração da senhorita Lívia viverá num país que fará com que eles se orgulhem de serem brasileiros. E eu quero pedir que nós continuemos orando e clamando a Deus pelo nosso país, clamando a Deus por essa nação. Hoje nós somos quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. Nós somos uma nação dentro de uma nação. Mas dentro de 10 anos nós seremos mais do que metade da população brasileira, de pessoas que confessarão Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então nós somos uma geração de transição. E é com essa alegria, mas com esse sentimento de responsabilidade de um servo que é convidado para ocupar essa santa tribuna, que eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu pretendo ser breve, eu quero ser objetivo. Às vezes eu digo isso, aí Fernando, Eduardo, olham para mim e já ficam preocupados. Todas as vezes que eu disse isso, não deu certo. Mas eu prometo que vou me esforçar. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9 e versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Eu quero recorrer com vocês a alguns textos bíblicos que estão neste capítulo e no capítulo 10,
Portanto, vou ficar com a Bíblia aberta e, se você desejar, poderá fazer a mesma coisa. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre este irmão. Infelizmente, ele não terminou bem. Muitas pessoas, isso acontece com muitas pessoas, aconteceu com muitas pessoas que eu conheço, e talvez tenha acontecido com muitas pessoas que você conhece também. Há pessoas que em algum momento nós olhamos para elas e nós identificamos um grande potencial. Aquelas pessoas parece que nasceram para dar certo, elas nasceram para brilhar, elas nasceram para o sucesso. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, fez com que aquelas pessoas terminassem muito mal. Poderia citar alguns exemplos, não é o caso. Provavelmente você esteja se lembrando agora de algum nome. Na Bíblia, Saul não foi a única pessoa que começou bem e terminou mal. Eu poderia, por exemplo, lembrar vocês a respeito de Sansão. Lembram dele? Sansão foi o homem mais forte do mundo. Sansão era invencível. Quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, para ele tanto fazia enfrentar uma pessoa, ou 10, ou 100, ou 1000. Se ele tinha arma na mão, ia a arma. Se não tinha, ia o que tinha. Eu me lembro um dia, 1000 filisteus o cercaram. Ele não tinha nada nas mãos, procurou no chão, só enxergou uma queixada de jumento. Foi aquilo mesmo. E daqui a pouco, 1000 filisteus estavam mortos. Sansão nasceu para dar certo. Nasceu para brilhar. Nasceu com um chamado de Deus, uma bênção de Deus sobre a vida dele. Terminou tão mal. Eu poderia falar no Novo Testamento sobre Judas Iscariotes. Judas não era um sujeito ruim. Judas era um homem de confiança. Eu não sou inteligente como Jesus. Não dá nem para comparar. E eu não colocaria uma tranqueira para ser tesoureiro da igreja ou de qualquer negócio. Imagina Jesus. Quando ele monta seu elenco, ele monta o seu time. Ele escolhe as pessoas certas para o lugar certo. Isso é um princípio de liderança. Judas estava ocupando um lugar porque era capaz, competente e porque era de confiança. Por isso ele se tornou tesoureiro daquela igreja, daquele projeto. Ele começou bem. Ele era um dos discípulos mais leais, mais zelosos, mais comprometidos com Jesus e com a causa, mas terminou mal. Perceba, isso não é uma exclusividade de Saul. Você e eu, aliás, temos que fazer força todos os dias, porque nós vivemos cada dia o meio do caminho, e o meio do caminho é o lugar mais perigoso. Lugar perigoso não é o começo, e nem sempre, aliás, na maioria das vezes também não é o fim. Às vezes, na maioria das vezes, o lugar mais perigoso é exatamente o meio do caminho. Por isso, a oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Você e eu estamos no meio do caminho, por isso
Nós precisamos fazer força todos os dias e fazermos as escolhas e as opções certas para que nós também não terminemos mal. Porque não adianta começar bem. A Bíblia diz, é melhor o fim do que o começo. O tempo todo mundo muda e você faz parte dessa mudança. Venha participar conosco de algo inédito na sua vida, que acontece aqui. Música, novos amigos e uma nova família. Todos os sábados às 8 horas. Faça valer a pena, Igreja 100% Vida, você mudando para melhor. Falaram com o mestre, Senhor, semearam o joio, vamos arrancar o joio. Ele diz, se vocês fizeram isso agora, vocês poderão tirar o trigo junto. Porque começar, todo mundo começa bem, todo mundo começa igual. Ele diz, deixa crescer, porque da metade para o final é que as diferenças aparecem. Vocês vão saber quem é trigo e quem é joio, o que é trigo e o que é joio. Dia 31 de dezembro acontece a tradicional corrida de São Silvestre. Eu tive já vontade de correr, eu só não tive coragem. Eu fico, às vezes, animado com alguns amigos que correm. E é interessante porque eles usam tênis de campeão, meia de campeão, os shorts de campeão, camiseta de campeão, número de campeão. E, normalmente, todo mundo larga como campeão. Mas, da metade da prova para frente, eles vão ficando cansados. E os verdadeiros campeões, muitas vezes começaram a prova mais devagar. Mais devagar. Mas no final, eles apertam o passo e arrebentam a faixa, a linha de chegada. É bom começar bem. Há uma ciência em começar bem. Mas melhor do que começar bem é terminar bem. Eu quero louvar a Deus pela experiência que eu tive com Deus. Aos 3 anos de idade, foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Quando minha mãe caiu doente na minha casa, eu tinha 3 anos, não tinha ninguém para orar por ela. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, eu não sei o que eu orei, mas naquele dia Jesus curou minha mãe. Eu louvo a Deus pela minha experiência aos 6 anos com Jesus, de começar a pregar e por tudo aquilo que eu vivi na minha infância e na minha juventude. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ter começado bem, mas eu olho para a palavra de Deus e eu vejo Jesus tendo uma conversa num determinado momento com um grupo de irmãos. Começaram bem e Jesus diz assim, quem são vocês? Eles disseram, como assim? Em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos e falamos em línguas. Ele diz assim, vocês são malditos, eu não conheço vocês. Eles começaram bem e não terminaram bem. Essa é a história de Saul. A história de Saul é a história de um camponês que se transforma em caçador de jumenta. E é, na sequência, a história de um caçador de jumenta que se transforma em rei. É uma história fantástica. É um enredo de um filme atraente, emocionante, empolgante.
com cenas de suspense. É a história de um moço que foi tirado do anonimato para ser colocado no trono como líder de uma nação. Uma história de ganho que começa com a pedagogia da perda. É sobre isso que eu quero rapidamente falar. Há tantas coisas que começam a acontecer na vida desse moço. Ele é um anônimo, ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe quem é o seu pai. E um dia a sua família passa pela chateação de perder as jumentas que são o patrimônio da família. Muito bem. Se ele não tivesse experimentado essa perda desse patrimônio, essa chateação, ele morreria como camponês. Passaria a vida no campo. Provavelmente eu não estaria aqui falando dele hoje. A sua crise, a sua perda, foi uma porta que se abriu para um novo momento, para um novo tempo. Eu me lembro, depois dele, teve um menino chamado Davi. Também era um camponês, pastor de ovelhas. E sobre Davi havia uma unção tão bonita de Deus, e Deus tinha um carinho e um amor tão grande por Davi. Até o dia que Davi recebeu uma unção e foi devolvido para o pasto. E depois dessa unção, você pode ver depois na Bíblia, até o dia que ele foi ungido, não tinha tido problema no pasto. Depois da unção, deu leão, nunca tinha dado. Deu urso, nunca tinha dado. Começou a dar problema no pasto. Aí vem o leão, ele vê o leão pegando uma ovelha. A hora que o leão meteu a boca na ovelha, ele pulou e agarrou o leão, tirou a ovelha e matou o leão. Aí vem o urso. Depois da unção, tudo isso depois da unção. Depois da unção vem o Golias. O Golias tinha 2,90 metros de altura. Ele disse assim, mandaram um moleque lutar comigo, eu vou arrancar a cabeça do corpo, vou dar carne para os urubus comerem. Davi disse assim para Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você já conhece a história. Acontece que se não tivesse tido leão nem urso, e se não tivesse tido um Golias na história de Davi, Davi ia morrer cuidando de ovelha. O que tirou Davi do pasto e colocou no trono foi exatamente o Golias que apareceu na sua história. A mesma coisa, Saul. O que tira o Saul do anonimato e o projeta e o coloca diante de uma porta aberta tremenda, é exatamente esse momento que ele vive de prejuízo, de perda, de luta. Eu não gosto de luta. Eu não gosto. Eu acho que vocês também não gostam. Eu devo confessar a vocês, eu nunca fiz essa oração de manhã para Deus. Senhor, manda uma luta hoje. Mas às vezes tem oração que eu faço que Deus responde mandando uma situação que eu fico de cabelo em pé.
Porque se eu oro pedindo a Deus a oportunidade para servi-lo melhor, se eu oro pedindo a Deus que me ajude a crescer, para a glória do seu nome, se eu oro pedindo que Deus me abençoe, eu tenho que estar preparado para ser deslocado da minha zona de conforto, do lugar onde eu estou. E muitas vezes, se não sumir uma jumenta de estimação, e se não aparecer um leão, nem um urso, nem um Golias na história, eu não vou sair do meu pedaço, e eu não vou me expor, e não vou permitir que o braço de Deus me leve para onde eu preciso estar, para o lugar da manifestação da glória de Deus e da revelação. Eu sou deslocado da minha zona de conforto pelas lutas, pelas perdas. Eu sou deslocado da zona de conforto pelas aflições do tempo presente, que a Bíblia diz não dão para comparar, não é possível compará-las com a glória que haverá de vir. Mas eu não gosto, é lógico que eu não gosto. Eu conheço um hino, canto desde pequeno. Ele tem muito a ver com isso que eu quero dizer. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Eu não gosto de passar luta. Mas a verdade, quando eu olho para trás e eu, sinceramente, olho para a minha história, para a minha vida, eu me dou conta de que eu não cresci nos momentos de celebração. Eu não cresci nos momentos confortáveis. Eu não cresci nos momentos de tranquilidade. Os momentos que eu mais tive revelação, crescimento, edificação, que eu fui renovado, que eu tive a oportunidade de ter um upgrade, de viver novos desafios, de subir novos degraus. Os momentos que eu tive a oportunidade de passar de um estágio para o outro, foram exatamente os momentos que eu fui surpreendido com as dificuldades, com as jumentas perdidas na minha vida. Então talvez eu esteja hoje sendo trazido a esta linda congregação para poder falar com uma pessoa, talvez uma única pessoa, que esteja vivendo hoje o drama da jumenta perdida. E eu vim aqui abraçar você e dizer a você que a jumenta perdida não é o fim da história. Dizer a você que aquilo que parece o fim, nem sempre é o fim. Dizer a você que muitas vezes aquilo que parece o fim é apenas o começo de um novo capítulo, de uma nova história em Deus. Dizer a você que às vezes o fim da linha é apenas o começo. Dizer a você que muitas vezes Deus permite que algumas canetas estejam nas mãos de pessoas que nem gostem tanto da gente, nem nos queiram tão bem, nem torçam tanto por nós. E muitas vezes essas pessoas, ou então as circunstâncias, têm o poder de colocar um ponto final na história que nós estamos escrevendo. Mas o mesmo Deus que permite que essa caneta coloque um ponto final na história que estamos escrevendo, é o Deus que tem poder de pegar uma caneta, a sua caneta, e transformar todo o ponto final em vírgula, e continuar uma história mais bonita, mais rica, mais gloriosa. A Bíblia diz: a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Quem pode glorificar a Deus, levante sua mão para o céu e dê um brado de glória a Deus por isso.
Você sabe por que tem Antigo Testamento e Novo Testamento? Porque o Deus da Bíblia é Deus de recomeço. Você sabe por que a Bíblia tem segunda casa e a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira? Porque Deus da Bíblia é Deus de recomeço. Você sabe por que Jesus nasceu de uma virgem, Deus encarnou e se cobriu de carne e de sangue, se manifestou entre nós, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai, intercedendo por nós, porque o Deus da Bíblia é o Deus do recomeço. É o Deus do recomeço que pega Abraão com 75 anos e transforma ponto final em vírgula. E de pai faz dele pai das nações, e de pai das nações pai da fé. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo mais profundo para você. Deus tem algo mais glorioso para você. E eu não vim aqui hoje animar você. Eu não vim aqui hoje motivar seu ego. Eu não vim aqui hoje melhorar sua autoestima. Eu vim profetizar sobre a sua vida. E eu extraio do poço da palavra de Deus o texto que diz aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não desceu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Saul é tirado da zona de conforto porque a jumenta some. Seria muito bom que não precisasse sumir nenhuma jumenta. Nossa. Mas não tem jeito. Deus às vezes fica dando uns toques, mas enquanto Ele não abre a cerca para a jumenta ir embora, a gente não entende. E aí quando a cerca se abre, a jumenta some, a gente fica pensando, o diabo roubou a jumenta. O diabo não tem nada a ver com isso. Aliás, eu não sei se o que eu vou dizer é verdade. Eu ouvi, eu não sei se é totalmente verdade. Lá na igreja, meu pai era pastor em Santa Isabel, ele foi pastor 40 anos na mesma igreja. Tinha um presbítero, chamava Guerino Giraldi, italiano. Ele disse uma vez que encontrou o diabo chorando, abraçado com um poste, na frente da igreja. Eu não sei se é verdade. Eu nunca tive coragem de perguntar para ele. Mas ele disse que perguntou para o diabo, por que você está aí chorando? O diabo disse, porque por causa desse povo aí dentro, tudo que acontece de ruim ele joga nas minhas costas. Tem coisa, o diabo não tem nada a ver. Ele não tinha nada a ver com essa jumentinha que foi embora. Foi Deus quem botou a jumenta para fora. Abriu a cerca e mandou a jumenta sumir. Às vezes a jumenta tem mais facilidade de entender Deus do que a gente. Por isso às vezes Deus prefere até falar com a jumenta. Veja se não é verdade. Lembra do caso de Balaão? A jumenta se perdeu e eu vou correndo para terminar. Aí o Saul vai atrás e procura e não acha. Até o momento que alguém o levou ao profeta. Disse, o seu problema é falta de profeta. É falta de palavra de Deus. Levou para o profeta. E quando ele chegou lá, ele teve algumas surpresas. Primeiro, que não era nenhuma surpresa para o profeta a chegada dele e nem o fato de que ele tinha tido uma perda. Mas aí no versículo 20, ele tem outra surpresa. O profeta fala, quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque elas já foram encontradas. Isso foi uma surpresa. Mas não parou aí. Segunda surpresa,
No versículo 24, o profeta diz, agora entra aqui em casa. Quando ele entrou, tinha 30 príncipes sentados. E tinha um lugar vazio. Ele diz, esse lugar aqui estava reservado para você. E no versículo 24 ele chama o cozinheiro e diz, lembra aquilo que eu mandei você reservar? Levantou-se, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul e disse Samuel, eis aqui o que foi reservado, está diante de ti, come, porque se guardou para ti, para esta ocasião. A perda da jumenta foi só uma porta. Quando ele entra por essa porta, ele, na verdade, tinha falta de palavra de Deus, recebe a palavra do profeta. Primeira surpresa, o que você estava procurando, pensando que tinha desaparecido, já foi encontrado. O que é que isso tem a ver comigo, pregador? Comigo, que daqui a pouco vai terminar a reunião, eu vou embora para a minha casa, amanhã, segunda-feira, encarar o batente, os problemas, as dificuldades, o que isso tem a ver comigo? É simples. Sabe aquela jumenta que você não consegue mais ver? Que você não consegue mais enxergar? Que você não sabe mais onde está? A tua alegria, a tua felicidade, o teu contentamento, aquilo que você pensou que se perdeu há muito tempo. Sabe aquela pessoa querida por quem você ora, por quem você chora, e você nem sequer sabe onde essa pessoa está agora? Os olhos de Deus nunca deixaram de estar sobre a sua jumenta, nunca deixaram de estar sobre aquilo que é importante para você. Para Deus, nenhuma jumenta havia se perdido. Para Deus, querido e querido, na sua vida não existe nada perdido. Aquilo que você não vê, Deus vê. O que você não enxerga, Deus enxerga. O que você não sabe onde foi, Deus sabe onde está. A semente que você lançou na terra e você acha que nunca mais ela vai germinar e vai nascer, e brotar e produzir, você vai se surpreender, não somente por aquela colheita da semeadura que você fez e com a qual você conta, mas até aquela semeadura que você fez e já se esqueceu que fez e já não conta mais com ela. Daqui para o final desse ano, para o final de 2013, ainda tem muito tempo. Deus só precisa de um momento é menos do que um segundo. Deus só precisa de um momento para mudar a história e colocar diante de você uma nova porta aberta, e uma porta aberta que ninguém vai fechar. Eu quero que você receba, se puder, se você pode crer em profeta que profetiza de olhos abertos, receba esta palavra como uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Diante de Deus, nos olhos de Deus, nada está perdido. Segundo, o prato preparado. Deus sabia o que ele comia, o tamanho que ele comia, a quantidade que ele comia. Estava tudo certo, esperando por ele. Deus tem um prato esperando por você. Eu creio de todo o coração que nós vamos viver o melhor tempo da história da igreja na terra. Essa geração vai viver. Tempo de renovação, de compromisso. Nós somos a geração do altar. Nós somos a geração que está colhendo e vai colher aquilo que as gerações que nos antecederam plantaram e trabalharam. Nós somos a geração do arrebatamento, eu creio nisso. Nós somos a geração que está vivendo e vai viver a maior profundidade da revelação de Deus de todos os tempos, na história da igreja, na face da terra. Há um prato reservado para você, e eu preciso correr. No capítulo 10, no versículo 1, depois da jumenta perdida, tem uma unção de rei para ele. Então tomou Samuel um vaso de azeite, o derramou sobre a cabeça e beijou, e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança?
ele ainda recebeu mais uma coisa, uma bênção, um sinal, um legado. Capítulo 10, versículo 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Samuel está dizendo, olha, depois da perda da jumenta, esse processo, essa peneira pela qual você passou, Deus vai se manifestar com você como nunca antes. Oh, querido. Capítulo 10, versículo 10. Além da unção real, vem sobre ele a unção profética. E chegando ele ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, aleluia, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Vem unção de profecia, vem palavra de Deus, vem revelação, o descortinamento do mundo espiritual, do sobrenatural. No capítulo 10 e no versículo 26, ele ganha companheiros. E foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Eu vou terminar no próximo versículo. Quem sabe se algum dia Pastor Thomas me chamar de novo aqui, e Deus permitir, nós continuamos. Mas eu já abusei do meu tempo. Mas depois dessa porta que ele entrou, ele não ganhou só coisa boa. No versículo 27, ele ganhou críticos. Ele ganhou críticos. E ganhou quem apostasse contra a sua prosperidade, contra o seu sucesso. Mas os filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Ele não sabia o que era ter crítico. Ele não sabia o que era ter gente contra. Gente torcendo contra, gente querendo puxar o tapete. Gente querendo o insucesso, o fracasso, o fiasco. Ele não sabia o que era isso. E você sabe como isso incomoda, como isso é chato. Mas aí se você não quer, Senhor, eu não quero ter gente que me critica. Eu não quero ter esse espinho de peixe na garganta. Senhor, eu não quero ter gente que torce contra. Senhor, eu não quero ter gente que quer puxar o meu tapete. É muito simples. Volta para o pasto. Porque se você ficar lá, cuidando de jumenta, ninguém vai se incomodar com você. A Bíblia diz, se você não quiser lavar o estábulo, se você não quiser limpar o curral, não tenha vaca. Agora, você quer ter vaca, você vai ter que limpar o curral. Se você quer que Deus tire você do campo, do pasto, e que Deus te levante e te honre, que Ele te dê unção real, unção profética. Se você quer que Deus te dê revelação, se você quer que Deus te cerque de pessoas, de companheiras e companheiros, se você quer que Deus te dê presentes, então também te prepara, porque no pacote vem crítica e críticos. Porque no pacote vem também os fariseus. Porque no pacote vem também quem vai torcer contra. Agora, não se incomode com isso, porque ele costuma preparar uma mesa para você, na presença dos seus inimigos. E ele unge a sua cabeça com óleo, e o cálice transborda.
e a bondade e a misericórdia do Senhor vão te seguir todos os dias da sua vida. Não se incomode, porque mesmo que todo o inferno dê as mãos, e todos os demônios do inferno deem as mãos, e comecem em sua volta a dizer: ela não vai para frente, ela não vai dar certo, ele não vai conseguir, mesmo que todo o inferno dê as mãos, o poder de Deus, a mão de Deus vai te arrancar do cerco, e Ele vai estabelecer você na terra da promessa. Guarde isso. Deus não teria prometido se não pudesse cumprir, e Ele não teria começado se não pudesse terminar o que começou na sua vida. Saul ganhou crítico, ganhou gente torcendo contra, mas não foi crítico nem gente que torceu contra que fez ele terminar mal. Foi a falta de cabeça dele, foi a falta de discernimento, foi a falta de compromisso e não arredar pé do compromisso que ele tinha com Deus, do chamado que ele tinha com Deus. Foi a perda da visão espiritual, foi a incapacidade de conviver com os novos que Deus estava levantando, como no caso de Davi. Mas ele podia ter terminado muito bem. Deus tinha amor por Saul. Quando Deus tomou dele o reino e dividiu, havia tristeza no coração de Deus. Querida e querido, eu finalizo. Já estou fechando a Bíblia. Já estou colocando minhas anotações dentro da Bíblia. Já estou me despedindo de vocês. Eu finalizo dizendo que eu estou certo, estou convencido de que Deus, que ocupa ao mesmo tempo passado, presente e futuro, e que está no seu futuro, está com os braços abertos, dizendo a você: pode vir, eu já fui na sua frente, e já quebrei as portas de ferro, e já despedacei os ferrolhos de bronze, e se você se mantiver fiel e firme e comprometido, vai ser de glória em glória. A sua história será de glória em glória, 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 de glória em glória. Mas, Senhor, e a jumenta da minha vida que se perdeu? A jumenta que perdeu o filho é porque se ela não tivesse perdido, se eu não tivesse aberto a cerca, você não estaria chegando onde está chegando. Eu vou colocar você no lugar que você tem que ficar, para você produzir o fruto que eu quero que você produza. E depois eu vou derramar sobre a sua cabeça o óleo da unção, óleo de profecia, óleo de revelação. Vou te dar presentes e vou te levantar na terra, para que o nome do meu filho seja glorificado na sua vida. Curve a sua cabeça, por favor. Amado Pai Celestial, eu amo o Senhor, eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo a Tua presença aqui nesta noite. E porque eu te amo, eu suplico, eu chamo da Tua parte as Tuas bênçãos sobre esta igreja, sobre este povo, sobre este ministério. Guarda, cerca de bênçãos, cobre de bênçãos, e que essas bênçãos sigam os meus irmãos hoje, amanhã e cada dia da sua vida, até a volta de Jesus, em Teu nome, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, irmãs e irmãos, Deus guarde vocês.